Boa noite, bem-vindo a mais uma emissão da reportagem da semana aqui na Rádio Girassol. É sempre um prazer estar aqui deste lado para lhe manter informado sobre os assuntos que marcam a atualidade no país. Hoje abrimos com um caso chocante a todos os títulos. Se se tratasse de um romance, provavelmente o título que lhe caberia seria Como Matar o Pai. A história base envolve duas meninas pré-adolescentes cujo conteúdo circula pelas redes sociais, causando tanto de perplexidade quanto de reflexão sobre os cuidados devidos pelas famílias aos menores, mas também sobre a disponibilidade de meios e de produtos letais ao alcance de crianças no nosso país. Vozes autorizadas de especialistas guiar-nos na abordagem ao assunto, até porque pelas ruas das nossas cidades é comum vermos vendedores a desfilar e a oferecer venenos a preços muito baratos, para ratos, baratas, para tudo. No comércio, os vendedores atendem e vendem produto a qualquer criança, sem restrições. No caso que motivou a reportagem do Simão João, por exemplo, as meninas terão comprado o veneno numa cantina por apenas 100 kwanzas. Objetivo: matar o pai. A reportagem é esta que se segue. Nos 5 mil, ela disse assim, vamos tirar dinheiro, ou vamos comprar gota, ou vamos comprar veneno de rato de novo, ou vamos ir nos contas para comprar. Então eu falei assim, não, eu não conheço nesse sítio. É isso que eu lhe falei, eu não conheço nesse sítio. Vamos comprar como? Depois ela disse assim, mamela, vou ir não sei o que, a Natina vai me falar, porque não, vamos comprar, vamos comprar, vamos comprar. E a tal era para matar quem? O Timingo ou a Pancha? Disse, vamos meter no papá. No Timingo? Sim. Um ato premeditado entre duas irmãs pré-adolescentes que, por alegado maus tratos do pai, procuraram pôr fim à vida deste, introduzindo veneno de rato na alimentação. O caso gerou vários questionamentos sobre as possíveis razões que levaram as meninas a tomar tal decisão de matar o pai com um produto químico comprado em uma cantina. Percebemos nós que trata-se de uma família desestruturada. Uma família desestruturada coloca necessariamente as crianças ou os filhos num ambiente de violência. No caso concreto, esta violência pode ser psicológica ou emocional. Esta é a razão primordial ou principal que pode desencadear a instabilidade psicoemocional desses pré-adolescentes. O que é que nós vamos ver? Não há necessidade de adiantarmos aqui um diagnóstico, mas provavelmente com uma avaliação psicológica mais aprofundada, podemos estar diante de uma perturbação, de um transtorno de conduta. São normalmente aqueles transtornos da infância caracterizados por manifestação de comportamentos fora do padrão normal. A insatisfação de uma das meninas em ver o pai numa outra relação que não com a sua mãe biológica poderá ter criado um ambiente de violência psicológica e emocional, como defende o psicólogo clínico Airoso Conde. Aquilo que nós vamos identificar no vídeo, uma é filha do senhor com uma outra mulher, outra é filha do senhor com a mulher com quem ele vive atualmente. Então existe sempre essa questão de ciúme. Nós ouvíamos ao longo da conversa de que uma das meninas sentia-se tão mal, gostaria tanto que a sua mãe vivesse com quem? Com o seu pai. Então percebemos aqui uma clara violência psicológica causada por essa mesma desestruturação familiar. Olhando para a idade, para o comportamento manifestado que é fora do padrão normal para a sua idade, ou são comportamentos não aceitos, existe um transtorno psicológico identificado ou para essa idade que se chama transtorno de conduta. Por quê? Porque manifestam comportamentos fora do padrão normal. O INAC, Instituto Nacional da Criança, entende que a carência afetiva pode ter sido um dos motivos para a tentativa do homicídio. Crianças com carência afetiva, onde vão sentir a ausência dos pais em todos os momentos, elas sentem-se de facto isoladas, inseguras, não aí com muito medo. Isso vai desenvolver um isolamento social por parte das crianças, por um lado, e por outro lado elas sentem-se praticamente desprotegidas. Então uma das formas com que elas fazem com que estejam bem é acabar, se calhar, com a vida dos pais
que não é desta forma que deve desencadear. É importante fazer menção que para este comportamento está em causa uma série de fatores. Não é fatores quer seja psicológicos como fatores ambientais. Olhar aqui também para a questão relacionada àquilo que são os conteúdos ou influência de conteúdos a nível das redes sociais, em conversas com colegas e amigos, não é? E não têm noção de qual é a maldade ou da maldade que estão aí a fazer. Os especialistas Airoso Conde e Fátima Gama entendem ser fundamental que haja uma intervenção para a reestruturação dos vínculos afetivos dentro do seio familiar. Trata-se de adolescentes, né? Necessariamente uma conversa muito dirigida, muito diretiva, concernente ao comportamento manifestado para a sua idade. Então, nós sabemos que aqui vamos fazer um processo de reeducação. E a educação, do ponto de vista da psicologia comportamental, consiste necessariamente em modificar o pensamento e o comportamento quando faz recurso das suas mais variadas ferramentas. Medidas punitivas, principalmente adequadas a esta idade e ao comportamento. Associado também esse processo de reeducação para o próprio pai, no que diz respeito ao processo de quê? De similaridade, aproximação com as crianças. E esta intervenção não será apenas a nível das crianças, mas também a nível da família, porque há uma necessidade de se trabalhar na reestruturação, não é, de vínculos afetivos, porque aqui vamos ter um problema de afastamento entre os pais e as filhas. Há que se fazer esse trabalho e trabalhar muito numa perspectiva de promover aquilo que vai ser, de facto, os vínculos afetivos e olhando, então, numa vertente de criar um ambiente muito seguro e, acima de tudo, saudável para com esta família. A Nath me falou, Eliana, você como conhece na Geni, pega, vamos fugir, vamos na Geni, como nós vamos vir com a Tala, o papai como tiver para nos bater, não sei se vamos meter Tala como, ou falar assim, Nath, eu nunca fiz isso, não sei fazer isso. Ela pegou, disse assim, é só nós meter no chão, ele como tiver nos bater, não sei o que, vamos lhe empurrar, vai pisar lá e vai morrer. Este é o Beco 7, o famoso do mercado dos Kwanzas, local onde as meninas de 13 e 14 anos procuravam comprar algum medicamento tradicional, também conhecido por tala, para matar os seus próprios pais. Mas o que nós podemos constatar de uma extremidade para a outra é a venda única e exclusivamente de medicamentos tradicionais para tratar determinadas doenças do foro tradicional. A coordenadora para a venda de medicamentos tradicionais do mercado dos Kwanzas nega que no espaço comercial esteja a ser comercializado mina tradicional, também conhecido por tala. Nós temos que vender os medicamentos, criança tem baço, mulher não está a cansar, o pai está fraco, é medicamento que nós devemos vender. Então essa prática que entrou, que não tala, nós aqui no mercado não tem, mas as pessoas podem ir no Kikolo, vai falar as Kwanza. Pode ir buscar no Cacito, vai falar as Kwanza. Pode ir no Lufo e buscar, vai falar as Kwanza. Então nós não sabemos como podemos se tirar nisso. Mas quem pode nos tirar nisso é Deus. Mas dessas crianças, ninguém foi de acordo com ele. Se não houvesse uma insatisfação entre as duas, elas não pensariam o que elas pensaram. Então eu julgo que houve de ambas as partes uma insatisfação. E essa insatisfação vem da onde? Por várias razões. Por exemplo, podemos aqui citar aquilo que tem sido um grande problema dentro das famílias. A falta de atenção, às vezes a rejeição dos pais, a falta de carinho, de amor, compreensão, a falta daquela dedicação dos pais para com os filhos. Os marcos da lei, de acordo com o Código Penal, uma tentativa de homicídio vai com uma moldura penal de 2 a 10 anos de prisão. As explicações vêm na voz do jurista André Mingas.
de dizer que nos marcos do Código Penal angolano também o crime de tentativa para a questão do envenenamento, sem sombra de dúvidas, encontra vazão, que encontra uma qualificação penal nos termos do próprio Código Penal, que pode ir desde 10 até a 8 anos de prisão efetiva, ou seja, dos 2 a 10 anos de prisão efetiva. E nesses termos é essencial que de forma odierna se despromova esse tipo de iniciativas, de atitudes, para que se possa então proteger a dignidade da pessoa humana. As crianças aprendem muito observando os pais, por isso é importante dar um bom exemplo em todas as áreas da vida. E é a pensar nisso que o pastor César Fernando aponta para a necessidade dos progenitores redobrarem a atenção para com os filhos. Que hoje tem sido recorrente na nossa sociedade angolana. Os pais não têm mais tempo para com seus filhos. Eu faço uma pergunta à senhora: qual foi a última vez que a senhora sentou com seu filho para procurar saber sobre ele, sobre a vida dele, sobre os estudos, sobre os sonhos, sobre aquilo que ele deseja? É uma pergunta que só a senhora dar-se-á a resposta. E nessa resposta a senhora vai ver o quanto nós precisamos cuidar mais da nossa família. Para uma boa relação familiar é fundamental não quebrar determinados pressupostos como a comunicação e a empatia. Terá havido também aqui quebra de determinados processos sociais básicos numa relação familiar, que é a comunicação, a empatia, a cooperação, a colaboração, o diálogo, para identificar situações, problemas. E então essa quebra terá criado conflito latente, que se pode resumir em mágoas, ódio, ressentimentos, que terá levado, com outros fatores provavelmente externos, por isso é que, portanto, com a nova cultura de vingança, com a cultura do individualismo, portanto, com as crenças em feticismo, etc., terão levado com que as filhas entendessem que a melhor maneira de fazerem face a atitudes que eles verificaram junto do pai era assassinar, eliminar fisicamente o pai a partir daqueles métodos. Ela disse: vamos meter no papo. Ele fala assim: não faz isso, não vamos fazer isso, vamos meter no fogo, isso vai nos condenar, podem ir embora nos apanhar também, vão nos levar na esquadra. Isso é crime que nós estamos a fazer, é isso que eu lhe falei. O caso também serve como um alerta para a sociedade, onde devem intervir os diferentes organismos para, de forma ativa, transmitir os valores normativos do processo de socialização. Para a sociedade é um alerta, porque a família é o núcleo duro, é a reserva moral, é o refúgio do indivíduo quando sai na luta diária na sociedade. É lá onde nós confiamos 100% as pessoas. E é por isso que a saída é a convergência de atitudes, ação e programas entre os vários agentes de socialização, quer primários, quer secundários, nomeadamente a própria família, a igreja, a vizinhança, a escola, a comunicação social, o Estado através das suas instituições locais, no sentido de continuarmos de forma ativa a educar. A Convenção sobre os Direitos da Criança estabelece padrões internacionais para que os governos e a sociedade como um todo tomem medidas para garantir que os menores tenham os direitos respeitados e protegidos. Dá muito no que pensar, de facto. Vamos agora a um curto intervalo, não saia daí, voltamos em pouco tempo. Até já. Renovados votos de boa noite. Assim que só agora ligou o seu televisor, saiba que estamos na segunda parte da reportagem da semana. E voltamos a tratar de crianças, da sua vulnerabilidade e dos riscos que correm quando lhes falta uma estrutura familiar.
Vamos agora recuperar uma reportagem do Custódio Jacinto, que foi ao encontro de meninas empurradas para a prostituição. Estas matam o seu próprio futuro. De meninas a quem a vida nega a infância, a inocência. Veja a seguir. Entre as sombras e o silêncio, a trágica realidade da exploração sexual de menores na cidade de Luanda. Comecei em 2017. Fizemos as coisas porque nós queremos estar bem. No ordenamento jurídico, a prostituição em si não está tipificada como crime. Primeira paragem, bairro da Vila Alice. Aqui encontramos este grupo de meninas que justificam que trocam sexo por dinheiro para pôr comida em cima da mesa. Queremos que ajudar nossa família, também queremos... Ajudar como? Você sabe, minha família, alimentar, na alimentação, de tudo que nós precisamos. Alguém te obriga a fazer isso? Não. Minha mãe morreu. Eu estou aqui nessa vida, entendeu? Para sustentar a minha vida e a minha mãe. E quem são os vossos clientes? Pessoas de distantes, homens daqui, que saem do trabalho, de casa. Estas meninas têm entre 14 a 18 anos de idade. São lideradas por Angélica, de 28. O nome é fictício para proteger a sua identidade. Você decidiu os trazer para aqui? Sim, porque elas também têm... O que eu necessito, elas também necessitam. Nunca pensaste em sair dessa vida? Já. Se eu tiver alguma ajuda ao meu lado, eu sarei dessa vida. Seguimos para a baixa da cidade de Luanda. Encontramos vários focos. Aqui estão mulheres de todas as idades. Sem gravar entrevistas, contaram que trocam sexo por dinheiro, por prazer, e outras alegam fazê-lo para manter o fogão aceso. Cobram entre 5 a 10 mil kwanzas por hora. Mas afinal, a prostituição é crime ou não? Qual é o impacto na vida de um menor? A prostituição em si ela não é crime no nosso ordenamento jurídico. O que acontece é que em volta à prostituição podem estar tipificados alguns crimes, como o recurso à prostituição infantil por agentes ou indivíduos maiores de idade que vão à busca desses serviços feitos por menores de idade. Aquela gente pode ser responsabilizado criminalmente por esse recurso, nos termos da lei penal. Não podemos chamar prostituição infantil porque as crianças não fazem prostituição. São os adultos que levam as crianças para este fim. Temos outros que agem em silêncio em casa, que dizem a menina está cada vez mais bonita. E às vezes uma menina de 4 anitos toca nas partes íntimas da criança. Então fizemos esta campanha para as crianças das escolas e para dizer cuidado com o assédio sexual, cuidado com a violência sexual e cuidado com o abuso, porque infelizmente temos até tios, isso é que mais dói para uma sociedade, quando tios, pais que abusam as suas próprias filhas e até rapazes e acabam ocultando, e a mãe também compadece-se com a situação porque não quer queixar para não perder as melhores condições de vida que infelizmente a família ou o pai ou o prevaricador dá. Basta a pessoa ter a sã consciência daquilo que está a fazer e mesmo sabendo que é errado, ali já existe um penalti, na qual a Bíblia mostra, por exemplo, em Levíticos capítulo 17, verso 7, e diz que o ato de prostituição é oferecer-se ao mundo espiritual, aos malignos. Então, e depois diz que Deus colocou isso como um mandamento perpétuo, que ninguém podia se envolver em ação, em atos de prostituição, tanto os grandes como os pequenos. Estamos na Avenida 21 de Janeiro, particularmente no bairro Morro Bento, o relógio marca.
1h da manhã. Neste horário e neste ponto, o valor cobrado varia entre 10 a 15 mil kwanzas. A esta hora, o cenário parece tímido na Avenida 21 de Janeiro, mas quando menos esperávamos, 3 jovens chamam a atenção do nosso operador. Entre elas está uma menor. Minutos depois, uma delas vai ao encontro do cliente que acabara de chegar. Em seguida, são abordados pela Polícia Nacional, que deteve os infratores. Seguimos viagem até o Zango. Passamos pelas ruas da Ferrari, da Sagre e pela famosa Rua da Dira. Na Sagres, o ambiente é de festa. Homens e mulheres vendem o prazer em troca de 3 ou 5 mil kwanzas. Eu comecei a fazer isso em 2017, a caminho de 2018, quando meu pai faleceu. Meu pai trabalhava no banco, mas quando ele morreu, o banco já não aceitou mais dar mesada. Lá começamos a ter muita dificuldade. Uma das minhas vizinhas que começou: não, fulana, estás a perder muito tempo, você também o que você quer, podes ter dinheiro. Eu disse: tá bom, me leva então. E de lá comecei em 2017. Por exemplo, antes de ontem fui para a cidade, fui procurar trabalho, não encontrei emprego. Então eu disse: não, a solução mesmo, só não continuar sempre. Depois até lá, vamos ver até lá quando Deus quiser, para mim poder arranjar emprego. Tem muitas pessoas que estão nessas práticas e querem deixar. A igreja está de braço aberto para acolher essas pessoas. Acabamos de ver 2 reportagens obrigatórias se quisermos pensar que estamos em vésperas do mês de junho. Um mês dedicado à criança em que se impõe, como em qualquer altura do ano, um olhar sobre a infância e sobre as meninas em particular. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Reportagem da Semana com o jornalismo de excelência que a Girassol prepara para si. Já sabe, voltaremos na próxima semana para lhe abrir mais uma janela ao mundo que nos rodeia. Porque na Girassol, como sabe, o futuro é agora. Boa noite.